Quem começa, quem joga, quem coloca ainda não tem uma sequência. Vai começar pelo Sérgio, Edilson, David, boa noite, senhores. É com muito orgulho que eu venho fazer a abertura do nosso trabalho de conclusão de curso. Gostaria de agradecer aos membros da banca, o Leandro, o Luiz Bueno. Gostaria de agradecer aos amigos que vieram nos prestigiar e assistir a nossa apresentação. Gostaria de agradecer também a todos os professores que, de alguma forma, nos auxiliaram com a conclusão do nosso trabalho. Muito obrigado. O título do nosso PCC é Isolação Térmica de secadoras hospitalares. Os membros do nosso grupo é o David Mulher, David Ulisses, Natalina Aparecido, Denilson Riga e Sérgio Marques. Em um ambiente de trabalho, diversas profissões podem levar a saúde do trabalhador. A exposição ao calor pode levar o trabalhador a concorrências internacionais. O ambiente estudado é atacado pela exposição ao calor.
Isso é um artifício que o corpo usa para diminuir sua temperatura corporal. Quando acontece a inflamação dessas glândulas, o corpo perde esse artifício. Porém, das doenças citadas, a mais problemática é a hipertensão arterial. A partir do momento que o cidadão é diagnosticado com hipertenso, ele passa a ter 95% de chance de ter um AVC, 30% de chance de ter um infarto. E a taxa de mortalidade do hipertenso é de 43% maior em relação a uma pessoa não hipertensa. Bom, senhores, a gente já expôs o foco do nosso trabalho, que é o isolamento térmico da secatura hospitalar, e falamos a respeito das doenças causadas pelo trabalho no calor excessivo. Porém, o que é calor excessivo? Qual que é o parâmetro que eu posso dar a respeito de calor excessivo? Um funcionário, por exemplo, que trabalha numa fundição, ele pode trabalhar 8 horas contínuas do lado de uma caldeira? O que regulamenta isso? O Ministério do Trabalho ele disponibiliza as normas regulamentadoras. Essas normas são as leis que as empresas são obrigadas a seguir para garantir a segurança e a saúde do trabalhador. A norma que trata a respeito de trabalhos insalubres é a NR15. A parte da NR15 que fala a respeito de trabalho com exposição ao calor é o anexo 3, lá que é o foco do nosso trabalho. No anexo 3, senhores, eles falam que para medir a temperatura, o calor de um ambiente, se usa um aparelho chamado medidor de estresse térmico. Esse aparelho aqui. Esse medidor está composto de termômetro natural, termômetro de pulseira e termômetro de globo. Esses termômetros, além de fazer a captação da temperatura, ele analisa itens como umidade do ar, velocidade do vento, enfim, vários fatores. Aplicando esses fatores com os cálculos de engenharia de segurança, nós obtemos um índice chamado índice de IPU-TG, que significa índice de bulbo único termômetro globo. Através desse índice e das tabelas da NR15, nós sabemos se o trabalho é saúde ou insalubre. Mas como podemos definir se o trabalho é saúde ou insalubre? Alguns passos devem ser seguidos. O primeiro passo é definir se é um ambiente com ou sem carga solar. No caso da lavanderia hospitalar, é um ambiente sem carga solar. O segundo passo é quanto ao tipo de atividade que os funcionários desenvolvem, se é leve, moderada ou pesada. Na lavanderia hospitalar, o tipo de atividade desenvolvida é moderado. O terceiro passo é justamente utilizar o medidor de estresse térmico. A partir dele, coletamos o índice de IPU-TG em janeiro de 2014, com 28,33. E o quarto passo é a tabela, a qual a ANR nos dá e mostra o índice máximo para cada situação. Por exemplo, na lavanderia hospitalar, para um trabalho contínuo, sem interrupções, e o tipo de atividade moderada, o máximo permissível, é 26,7 IPU-TG. Estão a 28,33, ou seja, insalubre. Por
condutividade do material foi um fator relevante. Essa manta de polietileno é um material muito acessível, pois é facilmente encontrado em vários distribuidores da região. O ajuste do coeficiente de condutividade ele se apegou à temperatura máxima do processo. Então, quando você olha no mercado, você tem uma vasta gama de isolantes térmicos, desde as temperaturas mais severas, aplicações, até temperaturas baixíssimas. A gente tem uma temperatura média do processo de 60 graus. Por aí, a gente esquiou para determinar os isolantes de condutividade. A espessura do material também está diretamente relacionada com o fator de condutividade e a temperatura a qual você quer atingir. A temperatura ao qual nós queremos atingir é uma temperatura amena, agradável, né? A gente conseguiu obter o hidrogênio adequado. A gente utilizou como base hidrogênica 20 graus. Bom, a gente determinou que a manta de o isolante agora a gente vai usar é a manta de polietileno. Porém, qual que é a espessura correta para essa manta de polietileno? Para isso foram necessários alguns cálculos de transferência de calor. Aqui temos representado a chapa do equipamento. Para saber a espessura do isolante, precisamos saber a quantidade de calor que passa por essa chapa e o coeficiente de película do ar, a variável do ar. Para isso, foi necessário levantar alguns dados, tais como a temperatura da superfície interna da chapa e a temperatura da superfície externa da chapa. Desta mesma chapa, tivemos que saber a constante do material, a taxa de condutividade, além da espessura do mesmo. Outro dado que se fez necessário foi a temperatura ambiente, quando colher dado deu 40,1 graus Celsius. E para finalizar as hipóteses, tinha a área frontal e lateral esquerda do equipamento que receberia o revestimento. Bom, senhores, agora nós temos uma figura com a representação da chapa do equipamento, porém agora com a manta de polietileno, né? O calor transmitido pelo equipamento continua o mesmo, independente se o equipamento está isolado ou não. O calor que ele produz vai ser sempre o mesmo. O coeficiente de película do ar também continua sendo o mesmo. Porém, a temperatura aqui do slide anterior era de 40 graus, nós reduzimos essa temperatura para 20 graus. A nossa intenção é que o equipamento não influencia mais, não tenha mais influência da temperatura externa.
de 26,4 IPUTG. Com este novo índice em mão, pode-se fazer um novo comparativo com a norma. Bom, senhores, agora nós vamos entrar na parte de conclusão do trabalho com um comparativo dos laudos que foram feitos no ambiente. Bom, nós temos aqui o primeiro laudo tirado em janeiro, quando nós começamos a fazer o trabalho, antes do isolamento do equipamento. Vocês podem ver que o índice de BUPG na época era de 28,33. No próprio laudo, nos mostra que o limite de tolerância naquele ambiente era de 26,7, isso é, o índice estava mais alto do que o limite de tolerância. Né? Agora, se no próximo laudo, logo que aparece, que foi feito no mês passado, logo após nós aplicarmos o isolante no equipamento, vocês podem ver que esse índice de BUPG baixou para 26,4, abaixo do